Galera, então voltando, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre esse tópico aí dos direitos humanos e da cidadania. Então, assim, mulheres, negros, crianças, adolescentes, consumidores, idosos, né? Há vários decretos que tentam garantir os direitos dessas populações, tá? Mas aí no Brasil a gente ouve uma falácia, né? Sempre se ouve falar, no Brasil não temos leis, ou as leis não são respeitadas, ou a Constituição não é respeitada, tá? Fato é que nós temos muitas leis, temos Constituição, mas nem sempre, né, o cidadão consegue ter os seus direitos garantidos, né? O Estado é o que vai garantir esses direitos, tá? Então, assim, já na antiguidade, né, os povos como os babilônios, por exemplo, eles tinham lá os seus direitos garantidos no Código de Hammurabi, tá? Esse Código de Hammurabi ele é do século 8 a.C. Os gregos de Atenas, eles também tinham lá os seus códigos com as leis de Clístenes no século 6 a.C., né? Isso tudo ficava registrado lá. As leis babilônicas, elas reforçam o poder do Estado, gente. E as atenienses definiam as instituições da democracia, tá? Nenhuma delas tratava especificamente dos direitos humanos, né? Cuja história é bem mais recente, bem mesmo, a gente já vai ver. Foi somente a partir do século XIII, lá na Inglaterra, que se criaram as primeiras cartas e estatutos que asseguravam alguns dos direitos, tá? A Magna Carta, que foi escrita entre 1215 e 1225, por exemplo, ela protegia apenas os homens livres, tá? Que requeria o conhecimento de direitos e liberdades para os súditos do rei. A mais importante das cartas de direitos, porém, ela foi a Bill of Rights, 1689. Ela submetia a monarquia à soberania popular, transformando-a numa monarquia constitucional. E aí cabe destacar um dos trechos lá, né, de 1707, que contemplava o conjunto de limitações ao poder monárquico. Tá? E aí o habeas corpus, né, como a gente hoje vê falar, ele anulava as prisões arbitrárias. Então, alguns tópicos aí das cartas que dão aí alguma espécie de direito, né, para as pessoas comuns, tá? Todos esses atos, eles eram dirigidos apenas às pessoas nascidas na Inglaterra, tá? E eram leis para um só país. No século XVIII, quando as colônias inglesas da América do Norte se tornaram independentes, foi criado, né, alguns documentos importantes, tais como a Declaração dos Direitos da Virgínia, de 1776, e a Constituição de 1787. Aí, nesse mesmo ano, foram retificadas as 10 primeiras emendas à Constituição estadunidense, já nos Estados Unidos aí, né, que determinava com clareza os limites do Estado e definiu os campos em que a liberdade deveria ser estendida aos cidadãos, tá? É um marco. A Constituição americana, ela é bem diferente das outras constituições aí, da inglesa, da francesa, né? Ela vai dar um aporte aos cidadãos que as outras constituições, elas não dão, tá? Embora as emendas garantissem a liberdade de culto, de palavra, de imprensa e de reuniões pacíficas, ainda promoviam a distinção entre os seres humanos, tá? Mesmo sendo melhor, né, do que as outras, ela ainda tinha aí algumas coisas que promoviam a distinção, né? Porque elas não aboliram aí a escravidão, tá, gente? Então, é bem complicada essa coisa dos direitos humanos, tá? E aí, com a Revolução Francesa de 1789, os direitos baseados nos princípios da liberdade e da igualdade, eles foram declarados universais, ou seja, válidos para todos os habitantes do planeta. Porém, esses direitos expressos na Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, aprovada lá na Assembleia Nacional Francesa, ela não se estendiam às mulheres, tá? Embora não seja muito citado nos livros de história, é sempre bom lembrar o caso de Olympe de Gouges, tá? Ativista e dramaturga francesa que em 1791 propôs uma declaração dos direitos da mulher e acabou, na guilhotina, tá, minha gente? Os documentos originados da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos são a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente tem aí hoje, tá? E da Organização das Nações Unidas, que é a famosa
ONU, tá? Criada em 1948, né? No pós-guerra, fortemente influenciada pelo quê? Pelo horror da violência, né? Da primeira metade do século, principalmente, né, pelas atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela estendeu a liberdade e a igualdade de direitos, tá? Até nos campos econômicos, sociais, cultural, a todos os seres humanos, tá? E de acordo com essa concepção universalista, os direitos humanos estão acima de qualquer poder existente, seja do Estado, seja dos governantes. Em caso de violação, os responsáveis devem ser punidos, tá, minha gente? Então, assim, há de se pensar, né, nesse momento aí que a gente vive, né, sobre a questão dos direitos humanos, ou seja, né, a ideia de que todos nós estamos com as nossas liberdades e as nossas condições de existir acima de qualquer poder existente. O que vocês acham, né? Existe isso? Todos temos direito às coisas básicas, né? Pra gente sempre pensar. Gente, então daqui a pouco a gente já continua aí no próximo vídeo, beleza?